Richard, novo reforço Seria do o Anderson. Internacional. Fala, Fala! Vamos lá, Gamba, porque o Internacional finalmente anunciou seu segundo reforço nessa janela de transferências. Ontem, de surpresa, após o Donos da Bola, o Inter acabou anunciando a contratação do volante Richard. Ele que é primeiro volante, tem 31 anos, estava no Antalyaspor da Turquia e o Inter está contratando esse jogador, contrato até o final de 2026. O Colorado também, Gamba, está pagando uma taxa de transferência por volta aí de R$1 milhão para ter o jogador. Ele que já está em Porto Alegre, trabalha no CT Parque Gigante. Muito bem, imagens, né, do Richard, novo reforço do Internacional, 31 anos, contrato até o final de 2026. É uma aposta, né, para quem não tem dinheiro. É um jogador que ele teve seríssimos problemas extra-campo, né, mas... Tem? Ele foi dispensado do Atlético por indisciplina. Saiu do Cruzeiro porque estava envolvido no negócio de casa de aposta. Entendi. Entendeu? Então, mas estava na Turquia. Eu abri assim, meu calendário aqui, Ernest. Imagina que tu tenha feito isso e que tu faça isso diariamente, né? Aí, 12 dias. Exatamente. Meu amigo, meu amigo. E é isso que me preocupa. Eu tô falando em 12 dias. A minha Alexa, ela não dá mais o alarme. Ela não vai sabe? Ela diz assim: Alexandre, faltam 12 dias para o confronto diante do Fluminense. É isso aí. Né? E eu acho que eu vou emprestar, inclusive, né, o aparelhinho para o presidente Alessandro Barcelos, quem sabe o Mazuco, quem sabe, de repente, até o José Olavo Bisol, porque é o seguinte... neste momento, eu vou tentar fazer um contexto para vocês aqui. O Inter joga agora contra o Ceará no final de semana, né? Ou seja, não temos mais reforços que possam treinar com o time ainda esta semana. Na semana que vem, o Internacional tem um jogo na quarta e um jogo no final de semana no domingo. Isso significa que o Internacional também não vai ter tempo para treinar com qualquer reforço que tenha a possibilidade de desembarcar aqui em Porto Alegre. Por exemplo, domingo tem jogo, segunda é recuperação, terça-feira é pré-jogo, porque quarta a gente está indo para São Paulo encarar o Santos. Quinta-feira é depois do jogo, é recuperação. Sexta-feira, no máximo, tu vai fazer um treino. Ou seja, qualquer reforço que chegar aqui hoje não encara o Fluminense que não seja por conversa ou então pelo o botãozinho que tu bota no quadro, né? Que tu vai botando aquele quadro de imã, né? Que tu vai largando assim, vai mais arrastando. Ou menos a disposição dos times e vai arrastando. Ou seja, velho, tu já tá atrasado. O presidente Alessandro Barcelos, o José Olavo Bisol, o André Mazuco, botar o D'Alessandro junto, né? Que contratou o André Benítez, inclusive, tá? Perderam 30 dias. Ficaram olhando o Mundial, ficaram lá dando banda, sei lá, na Itália, ficaram dando banda aí pela Europa, e enquanto isso, né, o Internacional aqui, precisando de jogador. Alan Benítez que chegou, reserva de lateral direito. Agora o Richard que chegou, outro jogador que não empolga em nenhum momento. Jogador que, além de tudo isso aí que o Ribeiro falou, tem ainda contestações de estar num time extremamente inferior, menos do que o intermediário da Turquia. É complicado pro torcedor colorado, sabe, ouvir esse tipo de coisa. Mas deixa eu falar tecnicamente. Mas eu tenho que dizer como que ele entra no time. Eu tenho que dizer uma coisa. Antes, para dar uma aliviada. Vocês viram o Fluminense ontem? Sim. O Fluminense voltou à realidade, tá? O Inter é muito melhor que o Fluminense. O Inter é muito melhor que o Fluminense. É que na verdade metade do Fluminense foi perdido, né? Metade do Fluminense saiu. Eu concordo contigo no sentido assim, ó. Agora o Fluminense vendeu o Arias, né? Pro Wolverhampton, né? Ou seja, cara, metade do time do Fluminense, porque assim, primeiro de tudo que tu não tem uma reposição, e tudo isso que eu falei em termos de calendário é quase a mesma coisa que o Fluminense tem. O Fluminense tem um Arias é 70% a menos. Exatamente. Então assim, já muda muito de figura. 70% a concordo. Só que aí é o seguinte, né, a gente tá pequenando o Inter daí, né, gurizada? Aí a gente tá pequenando o Inter, né? Se eu tô mais preocupado com quem tá saindo do meu rival do que quem tá chegando no meu time, por favor, eu não posso aceitar isso aqui no programa. É por causa disso, porque... Eu queria ouvir isso. O Guimarães falando sobre o Richard. Fala um pouco sobre... E por isso que eu deixei pra tu falar até das características do cara. Sobre a pequenar, tá? E sobre... Eu falo antes, cara. Posso quebrar o cara se transformar assim no novo Fernando, tá? Que eu acho que é impossível, né?
e sobre tamanhos, tá? Na minha opinião, é um jogador que não contempla o tamanho para jogar no Inter como uma Ele é cara alto, ele tem reposição 1,91 m. do Fernando. Uma dimensão, isso no mundo técnico do futebol, tá? Quem é o Richard? Um jogador alto, eu acho que essa foi a primeira... o primeiro filtro, quando tu vai lá no Capa, tu tem os filtros, né? Eu acho que o primeiro filtro usado foi esse, né? Acima de 1,85, tá? Para chegar no Você tá buscando jogador de futebol ou de basquete? Tá, mas é utilizado dessa forma. É um primeiro volante alto, com uma trajetória absolutamente média no futebol brasileiro. Ele é um marcador, ele não é um jogador que distribui jogadas. Aqui a gente está com highlights, com melhores momentos, em que basicamente foram 3 gols, um chute de fora da área desviado, não é o forte dele. Uma bola alta, aí já um pouquinho pela altura, ele é um cara que se projeta para cobrança de escanteio para poder cabecear. E o terceiro é um gol em que ele infiltra, que eu também não vejo isso como uma regra, tá? É um jogador que chega para ser um primeiro volante com o poder de posicionamento, mas tecnicamente, nada do que o Richard fez até agora é algo que lhe credencia, na minha opinião, para ser o substituto do Fernando. E mais... Acho muito abaixo, Emerson. Bem abaixo. Se tu chegar agora para mim, tu gosta de fazer propostas para mim, né? Me faz uma proposta agora. Richard ou Ronaldo? Faz para mim. Prefere Richard ou Ronaldo? Ronaldo. Vamos lá. Não, é que não é só o Não, eu Ronaldo. prefiro o Richard, sabe por quê? Porque o Ronaldo eu já conheço. Ronaldo. Não, mas aí eu prefiro mas não é o Pastor, Ronaldo, pode aí ser eu o prefiro o Richard. Luiz Otávio. Ronaldo. Não, daí eu prefiro o Luiz Tá, Otávio. aí tu vai me dizer assim, ó. Tu pode fazer uma outra pergunta. Os dois são suficientes para o Inter? Não. Daí são outros 500. Não, mas a pergunta Não. é, o Richard é para grupo ou para titularidade? Mas é que não interessa. Não interessa. Interessa, Eu tô indo- o Alexandre Não, Por que também. adianta acumular jogador aí, Pedro? O Inter Não. precisou de solução. É que a questão... Mas é que o Inter não tem o Fernando. Interessa sim, se é para jogar de titular ou para grupo. Aí, Não, a diferença é que tu tá fugindo de um rebaixamento e de uma possibilidade de se cair para a 4ª divisão, a 4ª vez pela 2ª divisão. A realidade do Internacional hoje é passar do Fluminense e do Flamengo numa Copa Libertadores e numa Copa do Brasil. Mas Vamos então lá, é, é simples justamente, jogar. justamente Então não isso. é uma questão, não é uma questão de grupo. É justamente não é uma questão isso. de grupo. Se a gente vai enfrentar o Fluminense, semifinalista do Campeonato do Mundo, e o Flamengo, que hoje é o melhor grupo do Brasil, não pode trazer um cara para grupo. Tu não tem nem que fazer essa pergunta. Essa pergunta ela não existe. Não, mas eu tenho que nesse sentido que eu tô te falando. Eu tenho que fazer Pode porque ser o que Inter ser contratou. cogitado. Eu tenho Vamos que lá, fazer porque o Leonardo Inter Sonda, vem contratou. pra cá. Sonda, vem aqui, direto na nossa central. Sabe que o futebol, ele sempre valoriza o negativo, né? Em detrimento ao positivo. O Ribeiro trouxe o exemplo. Vocês viram o Fluminense ontem? Gente, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês viram o Cruzeiro ontem? Pode colocar o Cruzeiro como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, vai disputar. no mesmo patamar de Flamengo, de Palmeiras. O Leonardo Jardim encaixou Ele o vai Cruzeiro. disputar também porque ele só tem o brasileiro. Vai né, disputar, Justamente. Esse é o Vamos ponto. lá, Sonda, vamos lá, vamos escalar Internacional quis e Ceará, o jogo cair, de domingo pela manhã aqui na capital do Rio Grande do Sul. Jogo às 11 horas, Gamba, horário atípico para o torcedor do Inter, que vai comparecer em grande peso ao estádio Beira-Rio, a expectativa de mais de 35 mil torcedores. O Inter deve ter novidades, principalmente no sistema defensivo, e a gente coloca na tela o time do Inter para a partida deste final de semana. O Rocher é o goleiro, Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, que está retornando e deve ser titular no time do técnico Roger Machado. Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. A única mudança é essa no sistema defensivo. Sai o Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel volta a ser zagueiro e Bernabé retorna na lateral esquerda. Não vai me dar desfalque, né? O pingadinho aquele assim, ó, molhar o bico e preparar o sextou. Isso. Esse time aqui, doutor. Cara, é o que o Inter tem de melhor hoje, à disposição, pelo menos, né? A gente ainda pode questionar ali, talvez Borré, o Ricardo Matias, a gente pode debater o Ener Valencia, quando é que esses caras vão voltar a jogar. Mas com a volta do Bernabé, principalmente na lateral esquerda, é aquilo que a gente tem de melhor. E eu tenho falado muito no Voz do Gigante sobre isso e vou falar para vocês que estão assistindo aqui aos Donos da Bola. Esse time deve ser o time que vai jogar contra o Fluminense, salvo qualquer problema, né, físico ou de lesão e Ganha tudo do mais. Fluminense. Ainda Ao tenho natural. dúvidas, Ernst, com relação a se Thiago Maia e Bruno Henrique
é a melhor abertura de meio de campo para o Inter num contexto mais competitivo. Não, dúvida em termos do que tu acredita do que eu futebol, acredito, né? do que eu Beleza. acredito. Não, Não assim, do que- eu tô não, falando como não, o não. Roger Machado. O Roger vai. Perfeito, vai escalar esse time. Eu, como analista, no caso, né, acho que tenho dúvidas com relação a essa abertura de time, de meio de campo. São os dois jogadores mais experientes, talvez os dois melhores jogadores Sim. para essa função, mas futebol daqui a pouco não são os melhores que precisam estar ali. É o complemento de funções. Eu gosto de um volante um pouquinho mais Até pegador. porque é o seguinte, né? Eu botei isso até hoje pela parte da manhã no meu canal, uma apuração também com o Caliel Dornelles aqui, tá? O Internacional agora tem um rival importante por Alan Rodrigues, que é o uruguaio de 25 anos do Argentinos Júnior, que o Inter estava querendo para a função ali na parte da linha de 3, um segundo volante e tal. É o Atlético Mineiro, que teria sinalizado com uma oferta um pouco maior também que a que o Inter deu. O Inter tem dificuldade, enfim, de pagar à vista, os caras querem à vista e tal, aquela coisa toda. Esse time aqui deve ser o time que vai jogar contra o Fluminense. Por que eu estou pensando no Fluminense? Se a gente tem o Ceará, o Santos e o Vasco antes. Porque é o jogo mais importante, né, gente? É o jogo mais importante. É o primeiro jogo dos 4 decisivos que o Colorado tem na temporada. Praticamente, porque assim, ó, dia 30, aí a gente joga um jogo contra o São Paulo, depois joga outro contra o Fluminense, e aí 13 e 20 encara o Flamengo pela Libertadores. Então, Copa do Brasil e Libertadores. Dia 20 de agosto, a temporada pode acabar para o Internacional. Então é por isso que eu estou dizendo que eu ia pegar minha Alexa e mandar para o presidente Alessandro Barcelos para ela acordar ele exatamente com a seguinte frase: faltam X dias para tu encarar o Fluminense. Faltam X dias para tu disputar uma Libertadores sem reforço. E hoje, por mais que se celebre Carboneiro de volta, Bernabé de volta, os jogadores que estavam no departamento médico, a gente sabe que esse time aqui, ele tem um limite. Porque, assim como o Carboneiro, Bernabé está voltando, agora tem os outros jogadores que ainda estão no departamento médico, esse time aqui, ele estoura. Esse time aqui pode estourar. O Alan Patrick, Bruno Henrique são mais velhos. Rafael Borré já tem também um histórico de lesão na temporada. Se esse time titular aqui estourar, aí, meu amigo, Eu não concordo com o Arte democraticamente. Evidente. Para mim, esse time aqui é muito melhor que o do Fluminense, então não tem nenhuma chance do Inter terminar a temporada. E o Flamengo está se atrapalhando, tá? O Flamengo está se atrapalhando, está em ebulição interna. Não, tá pro Arrascaeta também pro mundo árabe. O Internacional, se voltar a ter o tal do ritmo... Alô, Roger, compra na farmácia se precisar o ritmo de jogo, tá? É melhor. O Internacional tá no jogo. Atenção, torcedor, esquece a legenda e foca em Moá. Eu sei que o Inter ainda não está jogando o que você quer, torcedor. Eu sei que o Inter pode mais. Mas eu quero lembrar para você, antes, o Inter está no jogo. Esse time está no jogo. Vem aqui. Os caras acabaram de disputar o Mundial bem pra caramba e o Inter tá no jogo. O Alexandre falou muito aqui hoje, mais de uma vez, né? Sobre Alexa, né? Fazer uma trollagem com quem tá em casa nos assistindo na televisão agora. Tá? Vamos. Eu vou fazer, tá? Que é um cara que eu amo. Eu sou fã. Eu acho que ele não tem nem Ele é reconhecido, mas acho que ele deveria ser mais reconhecido. Alexa, executar Borghettino. As casas